Ok? Então, primeiramente, nós vamos reverenciar a medicina. Hoje, o primeiro trabalho de abril é dedicado à medicina. A gente não deve esquecer disso. Não devemos esquecer. Porque esses trabalhadores incansáveis, eles começaram há muito tempo. Em outras vidas, na sua vida passada aqui, eles trabalharam nos hospitais, em pronto-socorros, e pode ter certeza, ajudaram muito, principalmente os mais pobres. E eles continuam, esses irmãos que estão aí trabalhando. A minha reverência a esses irmãos, que esse trabalho na noite de hoje, ele possa ser acolhido por esses nossos irmãos, para que eles possam ir para os hospitais, ou se nós tivermos alguém que está enfermo, que nós temos conhecimento, e os temos, na hora de nossa vibração, elevamos os nossos pensamentos a eles, para que esses irmãos possam chegar até eles. Tá bom? E lembrando que o maior médico de todos é o nosso Senhor Jesus. Ele é um médico das almas e das almas em aflições. E como amanhã, é a Paixão de Cristo, eu até falei para a Adriana, eu vou fazer uma pequena assim, historinha de Jesus, que não deixa de ser para os aflitos. Não é? Então é o seguinte, Jesus, quando fez uma cura, ele fez uma cura em uma menina que estava na praia, e ela estava com ataques, e era espirituais. Então Jesus cura. Se não me engano era Talita, mas aí fica uma referência, uma menina, ou um menino. E Jesus então vai até uma taberna. E entrando lá, então, naquela época eram homens, lógico, rudes, não diferente da de hoje. Eles, homens que bebiam, havia todo tipo de situações, de homens, e mulheres também, que, vamos falar assim, uma vida afamada, uma vida difícil, ou de má vida. Então, quando ele entra lá, que ele está ali, eles ficam todos lisonjeados com a presença de Jesus, porque Jesus era energia. E ele era bom, ele fazia as curas, então ele era amado. Então, quando ele chega diante daquelas pessoas, em miséria, em escândalos, eles ficam felizes e começa aquela cura a se fazer ali dentro. E Simeão olha para Jesus, e fala para Jesus: o senhor não deveria estar aqui. E os outros, mais dois apóstolos, também comentaram, mais dois que acompanhavam. O senhor não deveria estar aqui, esse ambiente não é para o Senhor. E aí Jesus conta aquela história do filho pródigo. Quem de nós não passa por essas coisas? O filho pródigo é aquela história que o pai era rico, tinha mais irmãos, e esse filho vai à aventura, pede o dinheiro do pai, a sua parte, e vai que ele quer conquistar outros sítios, ele vai à sua conquista. E foi dando as paradas, aí ele deu as paradas, ia para as vendas também, contando a história para esses nossos irmãos que estavam ali na taberna. Ele bebeu, ele se prostituiu, ele foi andando e foi fazendo festa, foi aquela coisa. Quando ele se viu, acabou o dinheiro dele. Acabou o dinheiro. E ele falou: e agora? Aí ele teve que ir trabalhar. E foi trabalhar, ele era um trabalhador para o pai dele, ele foi trabalhar para um terceiro, e ele sofreu muito. Ele sofria muito porque o patrão era rude, pouco ele se alimentava, e ele estava em aflição. E aí ele pensou: puxa, meu pai não fazia isso, acho que eu vou voltar para a casa do meu pai, nem que for para o meu pai me alimentar, dar só o que eu de comer. E aí ele pegou e voltou, mas envergonhado, difícil para chegar na casa do pai. E aí fizeram um comentário para aquele pai: o seu filho está ao redor aí, está querendo chegar. E o pai ficou muito feliz,
O pai ficou feliz, puxa, meu filho está aí, eu quero meu filho. E foi na frente lá do sítio dele, lá do local, e aguardou aquele filho chegar. Quando o filho chegou, ele: seja bem-vindo, abraçou o filho. Tu retornastes, meu filho, venha. Abraçou, mandou matar uns animais, né? Fez uma festa para todos os seus operários, os seus amigos, os seus filhos. E um filho, mais assim, que também não deixa de ser das nossas aflições, um filho mais apegado falou: pai, isso não está certo. O senhor matou o que era nosso, deu de comer para eles, e ele gastou tudo. Ele o senhor não deveria ter feito essas despesas aqui nesse sítio. O senhor não podia ter feito isso, ele abandonou tudo. Então o pai fala para ele: é meu filho, e eu vou abraçá-lo, e vou apoiá-lo no que ele precisar, pois ele é meu filho, ele voltou, e eu vou estar com ele, e ele vai estar comigo. A referência dessa história são as aflições. É a aflição daquele pai que sofreu para a ida daquele filho, é a aflição daquele filho que errou, assim como nós somos errantes, e aquele outro que também não deixa de ter aflição pelo egoísmo. E aquela lição era para todos aqueles irmãos que ficaram muito felizes, porque Jesus ali promete o reino dos céus para todos, com toda igualdade, porque eles também eram sofredores. E vamos analisar o seguinte, meus irmãos. Muito é dado, né? Muito é dado àquele que recebe, não é? E esses irmãos? Eles não têm conhecimento algum. E nós achamos muitas das vezes que nós estamos acima deles, e nós não estamos. Então pensai bem, porque também são pessoas angustiadas e em sofrimento. Porque muitas vezes nós julgamos, às vezes aquele que está no farol, aquele que está perdido no vício, ou aquele do álcool, ou aquele, enfim, que tem as suas problemáticas. Repensamos sempre. Porque um dia, talvez, em outras vidas, já fomos assim, e talvez nem fomos acolhidos. Então a gente tem, se a gente não puder fazer nada por ele, pelo menos a atenção. Atenção, uma palavra. É uma grande coisa. Eu passei uma situação uma vez, uma pessoa numa aflição num farol, que nós, assim, a gente mais ou menos, hoje não, mas a gente é mais ou menos assim, né? Queremos nos livrar daquela causa. Queremos nos livrar. Eu estava indo para o Itaim Paulista com o carro e me chega aquele cidadão, barbudo, descabelado, veio na minha direção. Rapidamente, que assim que nós somos, não adianta negar, hoje já não somos, mas mais jovem, né? Já peguei a minha moeda, quando abri o vidro eu fui dar a mão para ele. Ele fechou a minha mão e falou: eu não quero a sua moeda. Num farol, um lugar movimentado ali no Jardim das Oliveiras, Marechal Tito, fechou a minha mão. Eu não quero a sua moeda. Ele perguntou para mim: você tem religião? Eu falei: tenho, sou espírita, cristão. Você pode rezar por mim? Durante um tempo, acredito que a Adriana se recorda, nós fizemos oração. Eu não me lembro hoje o nome dele. Ele não quis a minha moeda. Ele queria prece, ele queria ser ouvido, talvez ele queria um abraço. Então, repensamos nessas histórias de Jesus e na nossa história. Aprendemos a aproveitar as oportunidades que nos são dadas para nós. Não perdemos nenhuma, porque é aflição nossa também julgarmos, selecionarmos com quem queremos falar, atenção para com quem queremos falar. Assim nós somos. E não deixamos de ser também pessoas aflitas devido a esse nosso comportamento. Então, procuremos sempre refletir, imaginar sempre como o Mestre Jesus gostaria que nós fizéssemos e fomos. Agora vamos para a nossa matéria aqui do Evangelho. Peço aos nossos amigos espirituais que nos inspire, nos ajude, para que essa reflexão não fique somente aqui, com vocês e com essa espiritualidade que veio nos ouvir nessa noite, mas que se expande para toda parte
e que chegue como remédio, porque hoje é o dia da cirurgia e esses irmãos aqui estão. Vamos lá? Então, nós vamos começar com a justiça das aflições. A Adriana vai ler um parágrafo para ajudar nós aqui na leitura, na palestra aqui da noite de hoje. Bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor à justiça, porque é deles o reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículos 5, 6 e 10. Bem-aventurados vós que sois pobres, pois o reino dos céus é para vós. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, pois sereis saciados. Sois felizes, vós que chorais agora, porque ireis. Lucas capítulo 6, versículo 20 e 21. Mas, ai de vós ricos, que tendes vossa consolação no mundo. Ai de vós que estáis saciados, pois tereis fome. Ai de vós que rides agora, porque gemereis e chorareis. Lucas, capítulo 6, versículo 24 e 25. Muito bem. Então, nós vamos falar de justiça, né? Então vamos analisar assim, de que forma esses que choram, que estão tristes, por isso que eu falei da taberna, esses que estão em sofrimentos, a justiça já não, fala que a justiça é do outro, mas a justiça não está já se fazendo para ele. Vamos analisar? A justiça já está sendo feita para ele, ele está passando. E é por isso que Mateus, né, Lucas, provavelmente Jesus, fala que o céu será deles. Por quê? Porque a justiça já está sendo feita. Eles já estão resgatando, eles já estão sendo provados. Né? Então, a gente encara de uma forma aqui, porque nós ainda somos muito materialistas. Evidente, né? Nós estamos encarnados. Então, é difícil, às vezes, para nós aceitarmos certas coisas. Mas como nós temos uma visão muito materialista, muito pegar, tocar, nós só vemos aquele momento material. Mas a justiça que nós precisamos é exatamente essa, né? Às vezes, a gente quer sarar de uma dor. Nós queremos, às vezes, a paz, né? Nós queremos a alegria. Mas, às vezes, algum tormento que nós passamos em nossas vidas, alguma dificuldade, é a justiça se fazendo. E nós devemos agradecer, porque se essa justiça está se fazendo entre nós, é porque Deus sabe que nós podemos aguentar essa justiça. Nós podemos carregá-la. Nós podemos absorvê-la. E dali nós vamos sair melhores. Nós vamos sair mais lapidados. Para que depois de uma outra encarnação, já não temos mais que vivenciar aquelas dores. Vivenciar aquele trauma. Né? Então essa justiça está sendo feita. E quando ele compara aquele que está no momento bom da sua vida, eu diria assim, né? Muitas pessoas julgam, por exemplo, a pessoa que está bastarda, que é rica, né? Só que não sabe a dificuldade. Já visto, tem os comentários, que é uma das provas mais difíceis que tem, a riqueza. É uma prova difícil, porque tem a sedução, tem a ostentação e também tem as amizades que não são tão amigas assim, sinceras, né? E se corrompe as facilidades. Então a pessoa não deixa de passar uma aflição, porque se torna também, as coisas quando é demais se tornam chatas, né? É como, por exemplo, a gente cria o nosso filho, né? Que também são aflições também nossas também, que às vezes nós erramos com isso, passamos aflições. E você às vezes dá tudo para o seu filho. Você faz tudo para aquele filho. E você percebe, pela nossa experiência com os pais, chega um determinado momento que aquela criança ou aquele adolescente, ele já não liga mais para aquela peça,
falar aquele brinquedo, aquilo não é nada, nem dá importância. Não exprime um sorriso sequer. Um agradecimento ao Pai, uma alegria. Por quê? Porque tem tudo. Então começa a se pesar, o fardo vai ficando pesado. E aí, às vezes, vamos buscar divertimentos errôneos, coisas erradas. Poderíamos usar a nossa capacidade, né, para produzir coisas boas, mas não. É as festas, né, os vícios, infelizmente, traições, adultérios, né, exorbitar, né, daquele bem. Isso é aflição, isso passa pela aflição. E quando desencarnar, vai olhar para trás e falar: o que eu fiz da minha vida? O que eu fiz da minha vida? Mas não tem problema. Deus é soberanamente justo e bondoso e nos dá outra oportunidade, né? E quantas nós precisarmos, porque Deus nos perdoa. Deus é o verdadeiro Pai, é o Pai Celestial, como aquele pai que acolheu aquele filho. Ali somos nós, os filhos pródigos, né? Os filhos que erram. E Deus vai cuidar da gente, vai nos consolar nessa aflição. O segundo tópico. Causas atuais das aflições. As contrariedades da vida são de duas espécies, ou pode-se dizer de duas origens bem diferentes, as quais é muito importante distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras não nesta vida. Ao buscar as origens dos males terrenos, percebe-se que muitos são a natural consequência do caráter e da conduta dos que os sofrem. Então, muitas vezes a gente imagina assim que as nossas aflições é só da vida passada, né? Mas a gente causa cada coisa aqui, né? A gente tem que falar a gente mesmo. A gente às vezes vê um monte de problema, um monte de coisas assim, você fica naquela aflição. Quando você tem conhecimento, né? Através de Allan Kardec, Jesus, né? O outro católico, protestante, né? Você tem um conhecimento de que você tem um Pai Celestial que vai te acalentar, vai te amparar, né? Mas a gente não entende. E aí, a gente falha às vezes, né? Por que nós temos esses sofrimentos atuais na nossa vida? Porque do nosso comportamento e do nosso caráter, muitas vezes, né? O comportamento é porque às vezes somos orgulhosos, vaidosos, gulosos, né? Cometemos excessos, às vezes fazemos escolhas de amizade, né? Somos preconceituosos, às vezes não aceitamos, não perdoamos, não é? Às vezes abusamos daquilo que nós temos, tanto do conforto, da comida, como às vezes do veículo, do automóvel, da nossa saúde abusamos. Então são tudo aflições atuais da nossa saúde, né? A conduta alimentar, o álcool, o gelado, auto-se medicar, ou trabalhar demais. Aflições, às vezes, de trabalhar demais e, às vezes, deixar de ver seu filho crescer. Quantos pais, eu já conversei com pessoas que eu não vi meu filho crescer. Quando vê o filho está moço. O filho está moço, olha assim e fala: caramba, não consigo me lembrar desse garoto. Quando criança, isso é uma aflição e isso machuca muito, né? Então, essas são as aflições dos nossos dias de hoje. E nós sofremos muito por isso. Então, a gente sempre tem que estar nos policiando. Mesmo no nosso trabalho, é impressionante assim que
eu vou colocar assim como os dias de hoje, como está muito agitado as nossas vidas, né? Nossas vidas estão agitadas, é muita agitação. Passamos momentos difíceis, né? Nós tivemos a pandemia, nós tivemos catástrofes no Brasil, né? Nós tivemos agora recente, mas nós tivemos outras bem drásticas que pessoas perderam vidas, perderam suas casas, litoral ali do norte, né? Não é? Foi muita coisa no nosso país. Depois tivemos essa guerra na Europa, agora está tendo esse conflito no Oriente Médio. Os nossos irmãos na África continuam com fome. Aqui no Haiti continua com fome. Mas aí eu vou falar um trecho para vocês. Brasil, pátria do Evangelho, Chico Xavier, e que ele fala o seguinte, que o povo... mais uma menção sobre a aflição nossa, que Chico nos consola através desse livro, que é o seguinte, esse livro, se eu não estiver enganado, ele é de 34. E ele fala, então menciona assim, a Suíça, qualidade de vida, povo inteligente, povo estudado, ó, 1974. Psicografia, ontem eu falei o nome, Humberto Campos, né? É isso? Aquele que ele não... Ele até criticava o Chico, né? Depois ele virou mentor do Chico, interessante. Ele não gostava de espírita. E aquele Além Túmulo, né? Fez aquele livro, aquelas coisinhas. Interessante, né? Mas ele não gostava de espírita, não. Ele ficava meio assim, fez umas notas no jornal criticando, mas ele é o que questiona isso. Então, Suíça, ele menciona a Suíça, menciona a Alemanha, povo inteligente, culto, próspero, Europa, enfim. E ele fala, não inveje eles, porque o povo brasileiro é totalmente diferente. O povo brasileiro é um povo verdadeiramente cristão. É um povo solidário. É um povo que, se tiver um caído lá, a gente até reclama, né? Faz uma roda e até atrapalha o trânsito, mas todo mundo quer ajudar. O povo brasileiro é maravilhoso. Apesar de todas as dificuldades e diferenças que nós temos, mas o povo brasileiro estende a mão, né? E aí ele fala assim, isso até nos consola. E ele fala assim, a classe política é irrelevante ao povo brasileiro. Eles estão afora do povo brasileiro. Naquela época, se falar isso, imagina hoje, né? Então, quer dizer, que já havia problemas naquela época na administração do nosso país. Então, eu acho que é um consolo para a gente nem ligar, né? E nós continuarmos sendo essa menção de povo solidário, não é? E para que nós sejamos cada vez mais assim, companheiros uns dos outros, né? E é verdade, né? Vamos lá, agora vamos para um outro tópico. Então nós falamos aqui das causas atuais, agora nós vamos para as causas anteriores das aflições. Tem um tópico para ler? Se há males dos quais o homem é a principal causa nessa vida, há outros que, pelo menos na aparência, lhes são completamente estranhos e parecem atingi-lo como que por fatalidade. Tal é, por exemplo, a perda de seres queridos e dos que sustentam a família. Tais são também os acidentes que nenhuma precaução pode impedir. Os reversos da vida que tornam inúteis todas as medidas de prudência, as calamidades naturais e as enfermidades de nascença. Ok. Então, aqui, né, gente, essa aqui é das causas anteriores às aflições, ela é a mais difícil, né? Por quê? São as perdas de entes queridos, acidentes inevitáveis. Acidentes inevitáveis é essa catástrofe que nós estávamos falando quando aconteceu lá, que aquelas casas cederam, engoliu pessoas, né? Essas são as inevitáveis, que não tem jeito, né? Que são calamidades naturais, né? Enfermidade de nascença, né? Você, às vezes, tem um filho, tem um parente que é deficiente físico, deficiente mental, ou uma doença mesmo que acompanha, né?
Que precisa de cuidados durante uma vida, né? Crianças que morrem ainda pequenininhas. Bom, seria isso, né? Então, as percas dos filhos, né? Então, são coisas, sim, são aflições muito difíceis que as pessoas passam, isso é muito comum, né? Todos nós sabemos, né? Nós temos, por exemplo, um tio que para nós é uma criança, é uma bênção, né? É um tio deficiente, 84 anos, e é uma criança. Então, essas são as causas, né? E nós, às vezes, nós pensamos assim que a gente às vezes até julga, né? As pessoas julgam, né? Aqueles espíritos, muitos daqueles espíritos que às vezes recebem essas crianças ou passam por essas dores, não vão achando que às vezes é prova deles, não. Não é prova. Às vezes, a maioria deles vem para ajudar. Eles vêm para ajudar, para acolher aquele irmão. Às vezes um filho, numa vida passada, eles largam aquelas tarefas deles que eles conquistaram, falam, não, eu vou ajudar esse meu filho querido, esse meu amigo querido, esse meu irmão, e vem, encarna, né? Então, por amor, né? Quantas Irmã Dulce, quantas Teresa de Calcutá, Chico Xavier, Gandhi, só que são anônimos, né? Tem esses que fazem esse efeito, né? Que são espíritos evoluídos entre nós, né? Que estão aí, né? Como Jesus veio acalentar a população terrestre, né? Então, tem também essas pessoas anônimas, só a gente conhece assim, né? Tem aqueles também que adotam, né? Pega a criança, você olha assim, a pessoa às vezes nem tem condições, vai colocando criança do seu lado e tal. Você fala, caramba, como é que consegue? Como é que pode, né? São espíritos diferentes, uma evolução maior, que vem como missão, vem como uma tarefa que ilumina ele, ele quer fazer aquilo porque ele é um espírito maravilhoso. Espíritos talvez que nem precisavam mais encarnar na Terra. Isso acontece, né? E só para aumentar um pouquinho assim o nosso conhecimento, todo efeito tem uma causa, né? Então Deus é soberanamente justo. Então essas coisas a gente não pode se revoltar quando vê os lados que às vezes tem, não pode, porque se Deus é justo, né? A gente fala, às vezes a gente comenta, as pessoas às vezes falam, mas fulano sofre tanto, o filho, não sei o que lá, e fala com aquela questão, mas é só o Espiritismo que esclarece isso. E as pessoas não conseguem entender. E nós nem devemos criticá-los, porque eles não conseguem. Eles não conseguem entender. É genético. É isso. Mas o Espiritismo explica. Mas ouve quem quer. Quem quiser ter sabedoria, que ouça. Quem não quiser, o problema é de cada um. Mas o Espiritismo explica por que aquele ser nasceu daquela forma, não é? Agora, não adianta nós também ficarmos procurando, né? Foi um inquisitor. Foi um daqueles caras lá que coteava os escravos. Isso não cabe a nós não sabemos. Nós não sabemos, às vezes um suicida, sei lá, a gente não importa também. Não interessa. Que Deus é bom, é maravilhoso e está dando oportunidade. Aquela aflição naquele ser é para que ele evolua. E tem espíritos do lado que encarnam para ajudar aquele ser. Eu lembro da minha avózinha, do meu avô, que com um tio, né? Ele era agressivo, muito agressivo, quando jovem. E eles tratavam com tanto amor, com tanta bondade, e a gente olhava assim, né? E ele agredia. A minha avó passava uns bocados com ele. Nunca deixou de amá-lo. E nem meu avô. Não deixava. Então não são um espírito que estão um degrauzinho a mais. Não é que é um anjo, não. Mas eles têm um conhecimento. Eles têm. Né? E é um exemplo que eu estou dando dos anônimos que tem por aí, que acolhem essas almas. Né? Então, não é prova de pai e mãe, não. Muitas das vezes, não é a maioria, mas muitas das vezes,
São espíritos que vêm, deixa comigo que eu vou ajudar esse irmão a levantar, né? Então é importante a gente entender essas aflições. É um sofrimento muito grande, não é? Você vê as instituições André Luiz, eu entrei numa ala já, uma ala que diz que é leve. Vocês não fazem ideia desse leve, né? É complexo, né? E lógico que os seus pais sofrem muito, né? Porque é difícil, né? Você viver, mas você pode ter certeza, Deus está fazendo tudo certinho, e aquelas almas que estão ali para acolher, né? Quem trabalha com isso, né? Tem os que trabalham, né? Aos cuidadores, né? E a gente tem que ter uma verdadeiro amor por essas pessoas, porque nem todos querem acolher, nem todos querem fazer parte dessa enfermagem, desses acolhedores, né? De pessoas assim, né? Então, não tem preço, né? Agora vamos para o mal e o remédio, terminando. O mal e o remédio. Será a vossa terra um lugar de alegria, um paraíso de delícias? A voz do profeta não ressoa mais aos vossos ouvidos? Não vos avisou que haveria pranto e ranger de dentes para aqueles que nascessem nesse vale de dores? Vós que viestes viver aqui, esperai lágrimas, sofridas e amarguras. E quanto mais vossas dores forem agudas e profundas, olhai o céu e bendizei ao Senhor por ter querido vos experimentar. É isso. Então, a gente às vezes comenta isso porque a gente vive assim, como eu falei no começo. Nós vivemos muito físico material. Lógico, a gente ama os filhos, ama a mulher, ama os amigos, quer fazer as coisas, né? Mas acontece o seguinte, às vezes você vê a pessoa doente e você fica chateado, fica abalado. Nós ficamos abalados. E é lógico que a pessoa tem que procurar o médico, o hospital, tem que procurar o remédio, a cura. Mas o remédio para a nossa alma são essas vivências, são essas aflições. Porque é totalmente diferente, né? A vida espiritual é outro tipo, não vai ter essa dor. Então, o objetivo nosso de vivenciar, de passar por essas situações, a humanidade, é para que possa subir os degraus, ou seja, o remédio para o nosso espírito. O nosso espírito, ele tem muito poder. E, infelizmente, é uma coisa humana, né? Que nós somos possuídos pelo orgulho, pela vaidade, intolerância. Queremos muitas das vezes ser melhores uns que os outros, superiores. Isso não vale nada, não vale nada. Se nós formos olharmos para esses irmãos aí que passaram entre nós, como Chico Xavier, a humildade que tinha, irmã Dulce, né? Irmã Dulce, as correntes espirituais que mais trabalham, que mais ajudam, são os mais humildes, são os pretos velhos, os indígenas, são os mais humildes. E nós queremos conquistar coisas, títulos, né? E isso é do nosso espírito. Nós colocamos qualidade nas coisas, né? Sim, estamos ocupados no nosso afazer. Fazemos parte do progresso, da alavanca de tornar o planeta melhor. Né? Aqui no Centro Espírita, os nossos irmãos lá na Igreja Católica, Protestante, enfim. E no nosso trabalho faz parte. Tudo faz parte. Mas temos que ter, assim, humildade. Temos que ser humilde. Nós temos que amar de verdade o nosso próximo. Amar o nosso colega. Ser amável. Entender, às vezes, o problema do outro. Às vezes até amar a educação para conosco. Analisar.
teve um mau dia, não teve um dia bom. Às vezes um filho está doente, não consegue pagar uma conta. Tem que ter, principalmente quem tem cargo. Principalmente quem tem cargo em empresa, empresário, chefe. Você dá um título, você dá uma posição de encarregado para um ser, aí você vai conhecer quem ele é. E você vai ficar chateado. Porque às vezes você gosta de certas pessoas. E elas se transformam com o cargo. E é isso que Deus quer de nós. Nós sejamos humildes, compreensivos, ajudarmos uns aos outros. Esse é o remédio que nós precisamos. Essa é a cura espiritual. E se nós não quisermos sofrer, é assim que nós temos que nos tornar humildes, caridosos, benevolentes, entender sempre a situação do outro, para que também os outros entendam a nossa situação, o que somos. Porque nós também, todos nós, estamos no mesmo patamar. Somos necessitados, sim, todos nós. São poucos aqueles, como Chico Xavier. Jesus, então, não dá nem para contar, né? Não tem. Tá? Então, é isso que nós gostaríamos de falar sobre. Você quer... Tem mais alguma coisinha para ler? Da fé? Fé novamente. Sim, da fé é o remédio. Eu estou falando aqui, né, das mudanças. Sim, mas é a nossa fé que é o remédio. A nossa fé, a nossa persistência, a nossa tolerância, a nossa resignação. Se nós tivermos compreensão, nós já começamos a alimentar a nossa fé. A compreensão, às vezes, de aceitar aquele filho no nosso lar difícil. Abraça seu filho. Abraça. Abraça seu irmão. Não é? A gente, às vezes, é na rua, dentro de casa, a gente não consegue compreender. Abrace. Porque, às vezes, nem é o dinheiro que é a diferença. É o amor, é a doação. Então, a nossa fé faz isso com a gente. Da gente perguntar a Jesus: Jesus, o que quer de nós? O que quer de mim? O que eu tenho que fazer? Você pode ter certeza. Você vai ouvir o seu mentor espiritual. Você vai ouvir e você vai praticar. Esse é o remédio. A nossa fé, a mudança do nosso hábito, o nosso coração. E assim, quando você olhar para você e que você tem um problema, olhe para o seu lado. Você vai falar que o seu problema não é tão grande assim. É pequenininho. É pequenininho. Então prestemos muita atenção. Olhemos para trás, olhemos do nosso lado. Olhemos. Porque o mundo está necessitado de amor, de pessoas de fé e solidárias. Não adianta nós só vir na igreja ou no centro espírita. Saiu daquela porta, nós temos que ser igualzinho o que nós falamos e dissemos aqui e o que nós ouvimos. Não é que nós não vamos errar, vamos, que nós ainda somos encarnados. Mas procurar lapidar essa pedra bruta que ainda é nosso espírito. Eu queria agradecer a vocês, queria te agradecer, Adriana, por ter nos ajudado e colaborado na explanação aqui da nossa tarefa da noite de hoje. Muito obrigado a todos meus irmãos.